Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Comunicando, Wellington Santana. Glória a Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você nesse momento, que ela possa te dar refrigério nesse momento em que vamos desfrutar da palavra de Deus. Momento da palavra, eu convido você, se você puder, a parar e refletir nesse momento tão especial que é o momento da palavra de Deus. Esse que vos fala, seu irmão em Cristo, Wellington Santana. Você que me ouve pela Rádio Louvarte, você que me assiste pelo YouTube, que Deus continue abençoando você e a sua casa. Eu peço a você que, por gentileza, você que me assiste, que curta o vídeo e compartilhe o vídeo, pois ajuda o YouTube a entender que o conteúdo tem boa relevância para ele compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas possam também ouvir esta palavra. Que o nome de Deus seja glorificado hoje e sempre na tua vida, meu irmão, minha irmã. E é sempre um privilégio gigante estarmos aqui através do YouTube, deste humilde canal, ou através da Rádio Louvarte que você está ouvindo esse momento, esta palavra. O YouTube você pode estar ouvindo em outro momento, mas é um prazer enorme falarmos das grandezas de Deus, das suas misericórdias. Por isso, eu convido você também a dar uma olhada. Eu vou deixar aí no card o canal da Rádio Louvarte. Não divulgamos publicidades, não falamos de políticos, tudo é feito pelo amor, e Deus tem nos ajudado, e eu conto com você. Eu conto com você a estar nos ajudando a compartilhar, a se inscrever, para que o YouTube entregue a mais pessoas esse conteúdo. Que Deus abençoe. Amados, hoje, nesta palavra, Deus colocou no meu coração para trazer uma palavra sobre propósito. Propósito de Deus. Você conhece qual é o propósito de Deus na tua vida? Qual é o propósito de Deus da tua vida? Você sabe qual é? Pois bem, Deus vai te dar o discernimento através dessa palavra, para você entender o que é propósito de Deus. Porque muitos de nós vivemos dias sem entender quais são os propósitos do Criador. O propósito de Deus para nossas vidas é muito importante nós entendermos, para que nós possamos receber de Deus o melhor que Ele tem para nós. Meus irmãos,
minhas irmãs e amigo ouvinte da palavra do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, eu quero ler com você Jeremias capítulo 29, versículo 11. Diz a palavra de Deus: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vós e para vos dar o fim que vós esperais. Ninguém espera, né? Um fim ruim. Todos nós esperamos um fim maravilhoso. Por isso o Senhor diz que tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Isso sim é um grande propósito de Deus na nossa vida. Isso sim é um grande propósito de Deus para nós. Mas você sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida? Será que você sabe qual é o propósito de Deus? Meus irmãos e minhas irmãs que nos ouvem, nos assistem, existe uma pergunta que muitas pessoas têm feito. Pessoas fazem perguntas em algum momento da sua vida, ou está fazendo agora, e pergunta: por que, Senhor, estou passando por isso? Essa pergunta, irmão, muitas pessoas fazem: por que eu estou passando por isso? Talvez você já tenha feito essa pergunta, ou está fazendo agora, ou talvez na frente você irá fazer essa pergunta. Por que aquela porta fechou? Aí você pergunta: por que aquele sonho não aconteceu? Por que aquele coração, aquele coração fechado se trancou para mim, não me deu uma oportunidade? Por que aquela minha oração não teve resposta? Por que tantas lutas, tanto sofrimento e tantas decepções? Essas são perguntas que muitas pessoas fazem, porque eu também já fiz, irmão. Eu já fiz essa pergunta. São perguntas que fazemos em alguns momentos da nossa vida. E muitas vezes, quando não encontramos respostas, pensamos que Deus nos esqueceu, pensamos que Deus não está nos ouvindo, mas na verdade, e a verdade pura é que Deus nunca esquece um filho seu. Deus nunca esquece. Mas quando não encontramos, ou não entendemos, não encontramos resposta, ou não entendemos o que está acontecendo, assim mesmo, meu irmão, Deus continua ainda trabalhando. O Senhor tem um propósito para cada vida. O Senhor tem um propósito para cada situação. Nada acontece por acaso, para que Ele possa se confundir. Não, é apenas para você confiar mais nele. Cada luta, cada lágrima, cada espera e até mesmo os momentos de silêncio fazem parte de algo muito maior, que os nossos olhos, infelizmente, ainda não conseguem enxergar, mas Deus consegue. Mas Deus consegue. Nós olhamos para o presente, irmãos, mas Deus não. Deus olha para o futuro. Nós vemos a dor de hoje, o Senhor não. Deus já vê a vitória que está chegando. Muitas vezes queremos que Deus nos molde ou nos mostre todo o caminho, mas Ele apenas nos mostra o próximo passo. Queridos, isso acontece, sabe por quê? Porque a fé é caminhar vendo o que não está enxergando. A fé não é caminhar vendo só o que está na sua frente. A fé é caminhar confiando em Deus, mesmo quando a gente não consegue ver nada. Quantas pessoas estão ouvindo esta palavra ou estão assistindo agora esse humilde servo agora falando, que estão se sentindo cansadas,
Cansadas de lutar? Cansadas de tanto esperar? Cansadas, seja lá cansado por qualquer situação, talvez seja você agora uma pessoa dessa que está me assistindo ou está me ouvindo, que está cansado, porque as coisas não acontecem do seu jeito, porque as coisas só acontecem de forma que você não consegue ter o controle. E aí você fica cansado ou cansada, fica triste e não sabe entender o porquê das coisas e começa a perguntar: por que, Deus? Por quê? Porque eu tenho orado, mas parece que o céu está em silêncio, o céu não está me ouvindo o que eu tenho pedido tanto. Mas você luta e continua lutando para fazer o certo, mas as dificuldades continuam chegando no teu caminho. As dificuldades continuam chegando até você. Você, sabe, tenta permanecer firme, mas existem dias em que o coração parece não suportar. Tem dias que o coração aperta. Mas hoje Deus quer lembrar você de algo bem importante. O propósito dele na tua vida não morreu. O propósito dele na tua vida continua de pé. Não morreu. O plano que Deus tem, o plano de Deus para a sua vida continua de pé. Mas toda essa luta tem um aprendizado. Mas o que é que nós queremos? Queremos resposta antes do aprendizado. Nós queremos uma resposta antes de nós aprendermos o que Deus quer para nós. Aí fica difícil, irmãos. Precisamos aprender para depois ter a resposta. Porque nós queremos um milagre antes da preparação. E às vezes o milagre pode se tornar maldição na nossa vida se nós não tivermos uma preparação antes. Mas será que nós temos esperado? Será que nós temos esperado a nossa preparação para depois pedirmos a Deus o milagre? Será? Eu quero que você analise comigo a vida de José. Olha para José. Olha para José. José, a vida de José parece, na realidade, muitos fazem até filme, né? E ficam bem empolgantes na narração da vida de José. Porque se você ver José, ele recebeu um sonho de Deus. Preste bem atenção. Ele recebeu um sonho de Deus. Mas antes de ver aquele sonho realizado, ele foi rejeitado pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi acusado injustamente, foi preso, foi esquecido. Humanamente falando, irmãos, parecia que tudo estava dando errado. Mas Deus estava conduzindo ele, conduzindo cada detalhe da vida dele. Aquilo que José achava que era sofrimento, aquilo que ele chamava de sofrimento, Deus chamava de preparação. Aquilo que parecia derrota apenas era um caminho para a vitória. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você hoje. Você acha que Deus está atrasado. Você acha que está, deixado de lado. Mas Deus está preparando você. Você acha que perdeu tempo. Mas Deus está construindo algo dentro de você, meu irmão, minha irmã. Porque Deus não trabalha apenas para mudar
circunstância, aleluia. Ele trabalha para transformar pessoas. É fácil servir a Deus quando tudo está bem, é maravilhoso, é fácil demais, é fácil louvar quando tudo está de boa. A sua saúde está boa, seu bolso está bom. É fácil agradecer a Deus quando não falta nada. É muito fácil quando as coisas estão perfeitas para você. Aí fica fácil demais. Porque é dessa forma, irmão, que nós entendemos o tamanho da nossa fé. Porque quando tudo vai bem, é fácil. Quando tudo vai perfeitamente, é muito fácil. Mas quando as coisas não andam do jeito que deve andar, aí as coisas se transformam em nossa vida. Por que, irmãos? Por que, irmã? Por que nós vivemos dessa forma? Porque nós somos humanos. Nós somos falhos. Nós somos pessoas que erram. Mas será que nós temos buscado de Deus um refrigério para a nossa alma? Será que nós temos buscado de Deus entender quais são os propósitos? Porque existe propósito em tudo. Existe. Mas quando nós passamos por sofrimento, quando as coisas não estão boas, começamos a perguntar os porquês. Mas é durante a tempestade, irmão e irmã, que descobrimos se a nossa fé está realmente firmada em Deus. Existem lições que só aprendemos no deserto. Existem experiências que só vamos vivermos durante a espera. Existem encontros com Deus que só acontecem quando todas as outras coisas falham. Talvez você esteja vivendo um deserto. Talvez você esteja vivendo um deserto hoje. Um deserto que você não entende por que está atravessando. Mas deserto é um lugar de aprendizado, não é um lugar de abandono. Deserto é um lugar de aprendizado, meu irmão. Foi no deserto que Deus ensinou a Israel. Foi no deserto que Moisés foi preparado. Foi no deserto que João Batista foi fortalecido. E muitas vezes é no deserto que Deus fala mais profundamente ao nosso coração humano. Glória a Jesus. Porque quando tudo vai bem, nós costumamos confiar apenas em nossas forças. Quando tudo vai bem, nós confiamos apenas em nós mesmos. Não precisamos mais de nada. Queremos apenas confiar em nós mesmos. E esquecemos de Deus. Mas é no deserto. É no deserto que Deus fala profundamente ao nosso coração. Mas quando chegamos ao limite, nós aprendemos a depender de Deus. Quando não tem mais solução, aí a gente diz, agora só Deus. Agora só Deus. Mas devemos estar buscando Deus, não só quando nós chegamos no limite. Devemos confiar em Deus tão somente em todos os momentos. E aí o milagre começa. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não procura os fortes. Deus procura pessoas dependentes deles. Dependente dele. Deus não procura os fortes. Ele procura pessoas dependentes dele. Talvez você esteja chorando em silêncio. Talvez ninguém saiba a sua dor. Ninguém consegue compreender o que você tem vivido. Talvez ninguém saiba o que você tem vivido em seu quarto. A guerra que você tem travado. Ninguém conhece as batalhas que você enfrenta e sozinho no seu quarto. Mas Deus conhece. Ele vê as suas lágrimas.
que ninguém vê, Ele vê. Ele escuta as suas orações que ninguém ouve. Ele conhece os medos escondidos dentro do seu coração. Ele está cuidando de você, meu amado. Mesmo com tantas limitações, Ele está cuidando de você. Às vezes, pensamos que Deus está distante, mas vivemos em um mundo em que o abandono está sendo comum. Mas às vezes pensamos isso, que Deus está distante, porque nós queremos ver mudanças imediatas. Mas Deus nunca para de trabalhar, meu irmão. Mesmo diante de tanto sofrimento, de tanta dor, Deus não para de trabalhar. Mesmo quando você não percebe, Ele continua aí. Mesmo quando você não sente nada, você ora, você chora, mas não sente nada acontecer, Deus continua trabalhando. Ele não parece que está parado para você. Muitas vezes parece que nada acontece, mas Deus está trabalhando. Deus não está parado. Deus está movendo situações. Deus está, abrindo caminhos que você muitas vezes não consegue enxergar. Deus está preparando respostas para as tuas perguntas, para as tuas indagações. Porque o relógio de Deus não funciona como o nosso. Aleluia. Não somos como Deus. Nós somos apressados. Nós somos agoniados. Mas não. Deus é perfeito. Não adianta nós sermos apressados e agoniados, porque Deus é perfeito, irmão. Ele trabalha no tempo certo, na hora certa, no momento exato. Deus trabalha para a eternidade, irmãos. E quando entendemos isso, aprendemos a confiar. Uma das maiores provas de fé não é receber, é esperar. Esperar sem desistir, esperar sem abandonar a oração, esperar acreditando que Deus continua no controle, aleluia. E saber que muitas coisas vão vir, porque nós estamos esperando em Deus. E saber que Deus está no controle e confiar plenamente que Deus vai trazer a solução. Isso é confiar. Esperar acreditando que Deus continua no controle. Esperar sabendo que Deus vai resolver. E sabe por que muitas pessoas desistem? Porque elas olham apenas para as circunstâncias e não olham para Deus. Por exemplo, Pedro andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas normal. Enquanto ele olhava para quem? Para Jesus. Mas quando ele passou a olhar para as ondas, para o vento, ele começa a afundar. E é exatamente assim, irmãos, que acontece conosco. Quando nós olhamos para as circunstâncias e paramos de olhar para Jesus, aí nós afundamos. Essa situação, irmãos, que nós temos vivido nos dias de hoje. Olhamos apenas para as circunstâncias. Quando nós olhamos apenas para os problemas, nós perdemos a paz, ficamos sem chão. Mas quando olhamos para Deus, encontramos a força necessária para continuar. Talvez sua luta seja uma luta financeira. Ninguém sabe, só você e Deus sabe. Talvez seja familiar, talvez seja espiritual, talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma tristeza que você não consegue entender ou explicar. Mas nenhuma dessas coisas é maior do que Deus, irmão. Nenhuma dessas coisas são maior que Deus. O mesmo Deus que abriu, o mar vermelho, Ele continua poderoso. O mesmo Deus que derrubou muralhas, Ele continua agindo.
o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, Ele continua realizando milagres. Ele não mudou, irmão. E não vai mudar. Ele continua sendo Deus. E o propósito dele para a minha e a sua vida continua vivo. Continua. Talvez você tenha sofrido decepções. Talvez você é uma pessoa em que, confiava demais em outra e foi abandonada. Talvez tenha sido ferido, por palavras ou por atitudes ou injustiça que alguém cometeu com você. Mas Deus é especialista em transformar feridas em testemunhos. Aleluia. Aquilo que você faz hoje, porque você está chorando, ou alguém te fez, aconteceu o que está acontecendo na tua vida, lágrimas de tristeza e dor, Deus é especialista para transformar isso tudo em algo para glorificar o nome do Senhor amanhã. Porque Deus transforma a dor em crescimento. Deus transforma a fraqueza em força, lágrimas em aprendizado. Glória a Jesus. E o sofrimento que você tem vivido hoje vai ser um aprendizado para você amanhã. Aleluia. Creia nisso. O sofrimento que você tem vivido, amanhã você vai testemunhar da presença do Senhor na tua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, não pare, não desista, não abandone a sua caminhada. Você chegou até aqui, meu irmão, porque Deus sustentou você. Houve dias em que você pensou que não ia conseguir. Houve dias que você pensou em desistir, mas você continuou. Sabe por quê? Porque Deus te deu força. Houve noites em que você chorou, mas Deus cuidou de você, aleluia. Houve momentos em que tudo parecia perdido, mas Deus pegou na tua mão, segurou firme e fez você atravessar, aleluia. E se Ele fez isso até agora, irmão, continuará fazendo, porque Deus não abandona seus filhos, não. O propósito dele é maior do que os nossos. O propósito dele é maior do que os nossos medos. Glória a Jesus. Ele é maior do que as suas dúvidas, as minhas dúvidas. Deus é maior. Ele é maior do que as nossas limitações. Glória a Jesus. Ele é maior que qualquer problema que esteja diante de você, irmão. É maior que qualquer problema que esteja diante de você, minha irmã. Então levante a sua cabeça, renove a sua esperança, fortaleça a sua fé, aleluia. Continue caminhando, porque Deus está escrevendo a sua história ainda. E o capítulo que você está vivendo agora não é o seu final. O final está nas mãos de Deus. E quando você olhar para trás, você vai entender que cada lágrima teve um propósito, cada luta teve uma razão, cada espera teve um significado, e cada passo que você deu na sua caminhada, oh aleluia, ele foi conduzido pelas mãos daquele que nunca falha, aquele que nunca perdeu batalha. É o Todo-Poderoso Jeová, aleluia, glória a Jesus. Se hoje você está cansado, entrega o seu caminho, entrega o seu coração ao Senhor novamente. Se você está desanimado, volte a confiar. Se você pensa em desistir, lembre-se que Deus tem planos para a tua vida, aleluia. Não permita, meu irmão, minha irmã, que a luta faça você esquecer das promessas do Senhor. Não permita que a dor, apague a sua fé. Não permita. Porque o Deus que começou a boa obra na tua vida é fiel para completá-lo. Confie, espere, permaneça firme em nome de Jesus, permaneça firme. Porque o propósito de Deus para a sua vida é maior do que tudo
tudo aquilo que você está enfrentando. Independente do que você esteja enfrentando, o propósito de Deus é maior. E no tempo certo, você verá que Deus esteve cuidando de você todo o tempo. Todo o tempo. O tempo todo. E que Deus te abençoe. Abençoe a tua vida. E faça prosperar os teus dias. E que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida. Independente do propósito que você esteja vivendo agora. Não sei se você tem esperado. Não sei se você tem vivido apenas aquilo que você tem buscado sozinho. Mas chegou o momento de você retroceder e voltar a viver o propósito de Deus. Mesmo diante de lutas. Mesmo diante de dor. O propósito de Deus na tua vida é muito melhor. O propósito de Deus ainda não morreu na tua vida. E Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel e justo para cumprir todos os propósitos na tua vida. E que Deus te abençoe. E que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida.